Alguém se habilita? Eu faço. Perfeito. Pode começar, já? Sim, à vontade. Senhor Jesus, novamente estamos aqui reunidos nesse grupo para o estudo do seu Evangelho, para o estudo dos seus ensinamentos. O Senhor abençoe a cada um dos participantes, que cada um tenha o merecimento, as necessidades serem socorridas de acordo com o que cada um esteja passando. Que o Senhor abençoe o lar de cada pessoa que está aqui online, querendo ter mais conhecimentos e que possamos colocar em prática no nosso dia a dia para nos tornar também pessoas melhores. Que assim seja. Assim seja. Muito obrigado. Bem, então hoje nós começamos a estudar os itens ali 1 a 10, né, da obra O Espiritismo na sua expressão mais simples, o resumo do ensino dos Espíritos. Antes de nós entrarmos nessa primeira questão, Ana, tá passando com perfeição aqui o slide? Está Né? passando. Está. Perfeito. Ok. É muito importante que nós entendamos o seguinte: todas as notícias que chegam para a humanidade do plano espiritual maior, elas respeitam algo que é muito importante que nós compreendamos: a nossa capacidade de entender. Quando a espiritualidade maior trouxe para nós os primeiros ensinamentos por intermédio de Moisés, os primeiros, claro que antes houve, durante muitos séculos antes, nós tivemos os profetas, né, que já faziam as predições do que viria no futuro, mas a primeira grande revelação da humanidade se deu por intermédio de Moisés, com os 10 mandamentos. O que nós precisamos compreender? Nós precisamos compreender que, quando nós estamos habilitados a uma determinada compreensão, a espiritualidade nos traz um ensinamento diferenciado. Então, se nós olharmos rapidamente para os 3 grandes momentos da nossa história de vida, né, na nossa história aqui na Terra, nessas nossas últimas experiências reencarnatórias, nós podemos falar dessas 3 grandes revelações que nos chegaram. Os ensinamentos de Moisés, depois Jesus, depois o Espiritismo. Moisés nos trouxe os ensinamentos que nós podíamos entender à época. De igual forma, Jesus, e de igual forma a doutrina espírita. O que significa que, ainda hoje, por mais que um dos grandes objetivos, uma das grandes finalidades da doutrina espírita é explicar e relembrar a simplicidade e o conteúdo verdadeiro dos ensinamentos de Jesus, ela ainda não nos pode explicar tudo. Por quê? Porque nós ainda não temos condições neurológicas de compreender. Claro que nós usamos o nosso cérebro como um todo, né? O que eu vou dizer agora não significa que nós usamos parcialmente o nosso cérebro. Usamos o nosso cérebro como um todo. Mas a capacidade desse cérebro, ela é muito maior do que a que nós exploramos. E a ciência vem nos dizer isso, né? O que isso significa? Isso significa que nós só conseguimos aprender aquilo que está de acordo com o nosso momento de evolução. E é muito fácil a gente compreender isso. Vamos
pegar como exemplo a nossa história aqui nesse planeta. Quando nós somos crianças, nós temos condição de compreender o que um adulto tem condição de compreender? Não. Quando nós temos 3, 4, 5, 6, 7 anos de idade, nós adentramos na faculdade ou nós vamos lá para o maternal, a escola infantil e depois o ensino inicial e assim por diante, né? Cada fase da nossa vida, nós temos condição de entender alguma coisa. Nós temos condição de entender, de sermos alfabetizados por volta dos 5, 6, 7 anos de idade. Dá para alfabetizar uma criança de 1 ano de idade, em regra? Não, não dá. Conosco acontece exatamente a mesma questão. A nossa evolução espiritual, ela está num movimento ascendente. Nós saímos do zero, né, e nós vamos ver isso aqui hoje, para chegar até um determinado patamar. Então, nós estamos nessa escala evolutiva. Nós estamos fazendo o trajeto da nossa evolução. E em cada momento desse trajeto, desculpem, em cada momento desse trajeto, nós temos condição de entender determinadas coisas e outras não. Nós vamos ver aqui hoje algumas dessas questões que nós temos como saber que existem, mas nós não temos como saber exatamente o que é, como é e por que é. E a primeira questão que com a qual nós nos deparamos, e que nós temos grande limitação para entender efetivamente que é Deus. Tá? Eu não estou dizendo nem quem é Deus, mas eu estou dizendo que é Deus. E o que a doutrina nos traz? A doutrina nos traz as ideias sobre os atributos de Deus. Então, nós temos como entender quais são as qualidades de Deus. Mas que é Deus? Nós ainda não temos condição de compreender esta ideia na sua essência. Por conta do nosso momento de evolução ainda. Não nos permite alcançar esta realidade. Mas o que nós conseguimos saber sobre Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Quais são os seus atributos? Ele é eterno. Eterno por quê? Porque ele não foi criado. Né? Por mais que seja uma ideia que nós não consigamos compreender, mas Deus sempre existiu. Nós vamos até aqui. Né? Essa é a ideia de eternidade. Eterno é aquilo que sempre existiu. Às vezes as pessoas dizem assim, o espírito, nós, espíritos, somos eternos. Aí um equívoco na palavra. Nós não somos eternos. Nós somos imortais. Por quê? Porque nós fomos criados num determinado momento. Né? E nós vamos ver aqui hoje sobre o momento da criação dos espíritos. Mas se nós fomos criados, então nós não somos eternos. Eterno é aquele que sempre existiu. Então nós somos imortais, porque a partir do momento que o espírito é criado, ele nunca mais morre. O que morre é o corpo material. Né? Deus é único, porque se houvesse algo além de Deus, ele não seria Deus. Né? Nessa ideia de inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ele é imaterial. Se ele é imaterial, Deus tem forma. Nós imaginamos Deus como aquele velhinho de barba branca. O que nós fazemos com Deus? E é muito comum. Nós atribuímos a Deus características que nós entendemos que ele tem, para que a gente possa dar uma forma para ele. Né? Então, ao longo dos séculos,
nós vemos dando forma, mas Deus é imaterial. Ele é imutável, porque se ele fosse imutável, não seria perfeito. Todo-poderoso. Por que todo-poderoso? Porque tudo emana dele. Ele é a causa primária de todas as coisas. Então, se tudo emana dele, tudo o que existe tem a ver com Deus, né? Daí esse poder absoluto. Soberanamente justo é bom. Deve ser infinito em todas as suas perfeições, pois se supormos imperfeito um só de seus atributos, ele não seria mais Deus. Então, estes atributos, estas, nós podemos entender por Deus esta inteligência suprema dotada destes atributos. É até aqui que nós conseguimos ir. É até aqui que a nossa evolução, a ferramenta neurológica que nós temos, que o nosso espírito consegue entender. A beleza da doutrina espírita, do próprio cristianismo e de todos os ensinamentos que nos chegam no plano espiritual é isso. Não é algo estanque. Este conceito sobre Deus, conforme nós formos evoluindo, nós teremos condições de entender mais sobre Deus. Nós vemos nas passagens bíblicas, quando Jesus se refere ao Pai dele, Jesus é um espírito que já chegou à perfeição, nós vamos tratar disso hoje aqui também. E esse fato de ter chegado à perfeição faz com que Jesus já compreenda a natureza de Deus. Então ele fala da intimidade que ele tem com Deus, com o Pai, de uma forma única, e que nós estamos aprendendo a desenvolver. E nós estamos neste caminho de evolução, de crescimento. Então esses são os atributos de Deus, né? Ele é eterno porque não tem começo nem fim, existe desde sempre. É único porque não há outro, é imaterial porque é essência puramente espiritual. Ele não muda jamais, ele é imutável. O poder infinito sobre toda a criação é de Deus. Ele é justo porque ele é a essência da justiça perfeita e imparcial. E ele é a bondade suprema e infinita. É isto que nós conseguimos entender de Deus. Nada mais do que isso, nada menos. Né? E já é assim, para o nosso momento evolutivo, já é muita coisa. Então, nós temos essas ideias do que Deus significa para cada um de nós. Então, Deus, ele não é esse Deus antropomórfico, né, que tem essa forma humana. Ele não possui paixões, ira, vingança. Sua justiça é perfeita, ela não é emocional. Ao longo dos milênios, nós fomos atribuindo a Deus a ira, a raiva, essa ou aquela característica que é nossa. Então, é atribuir a divindade a algo que é do ser humano. Isso aqui nós fazemos muito. E é algo que a doutrina vem nos convidar a que nós, é um costume, é um hábito, que a doutrina vem nos convidar para que nós deixemos para trás. É importante que nós compreendamos o que Deus é e o que Deus não é. E Deus não é tudo que é humano. Tudo que não é humano, aí sim, dentro desses atributos aqui, nós podemos compreender que se trata de Deus. Muito bem. Se Deus é a causa primária de todas as coisas, o que Deus criou? Ele criou uma dupla obra. É uma criação dual, que é a criação da matéria e a criação dos espíritos. O universo material é a criação da matéria a partir do universo material.
dos mundos físicos. Hoje, nós ainda estamos tateando para saber o que é o universo. Existem teorias que falam de multiversos. Existem aí, a astrofísica está nos mostrando, com relação ao número de galáxias, número de sóis, números de planetas, nós não temos ideia de quão grande isso é. Né? Então, isto é matéria, a criação da matéria, a partir dos múltiplos mundos que nós vamos também hoje tratar a respeito. As leis físicas e as leis naturais, e a energia e as substâncias. Então, a matéria, ela é composta disso, dos mundos, das leis, das energias. Né? E os espíritos, que é a segunda parte da criação de Deus, são seres inteligentes, individualizados. Existe aí uma natureza espiritual, e são agentes da vontade divina. Qual a função dos espíritos? Os espíritos são os administradores dos mundos materiais. Trabalham segundo as leis imutáveis. São perfectíveis por natureza e aproximam-se de Deus ao se aperfeiçoarem. O que isso tudo quer dizer? Nós somos co-criadores com Deus. Deus cria os mundos e os espíritos administram esses mundos. Né? Exemplo prático disso nos traz Emmanuel na obra Evolução a Caminho da Luz. Essa obra conta como há 5 bilhões de anos, Deus entregou a Terra ao Cristo, para que ele a administrasse. Enquanto Espírito perfeito que detém total controle sobre a matéria, né, sobre o mundo físico, Jesus, então, com a colaboração de outros espíritos naquele momento, e até hoje assim é, né, passa a administrar o planeta Terra. E estes espíritos trabalham segundo leis imutáveis. O que são leis imutáveis? Nós podemos dizer o seguinte: eu não acredito no Sol. O Sol vai deixar de existir por eu não acreditar nele? Não. As leis que regem os mundos, que são leis universais, são leis que, acreditemos ou não, a partir do momento que nós estamos inseridos em determinados mundos, nós estamos sujeitos àquelas leis. E nós já estudamos sobre essas leis em momentos passados, veremos essas leis em momentos futuros. Mas, se nós pudermos aqui pensar uma lei para dizer que rege a nossa vida de uma forma muito impactante, qual seria essa lei? Que é uma lei imutável, é uma lei divina que rege a nossa vida material aqui na Terra. Qual seria essa lei? Vamos lá, pessoal, qual seria essa lei? Lei de? Lei de amor? Uma delas, lei de amor. Outra. Outra eu vou deixar para os outros. Vamos pedir ajuda aos universitários, Graça. Quando a gente faz alguma coisa, isso tem alguma... Ação A e lei de causa e reação. efeito. Causa e Lei. efeito, ação e reação, a lei do retorno. Exatamente. Então, assim, estamos na Terra, estamos sujeitos a todas as leis, né, que regem todos os mundos, são leis universais,
são leis imutáveis. São leis que, se a gente acredita, elas regem a nossa vida, e se nós não acreditamos, elas regem as nossas vidas da mesma forma, né? Então, estas leis divinas, nós podemos entender que são imutáveis, elas não mudam. Nós é que passamos a entendê-las ou não, e aí nós melhoramos a nossa vida ou não, a partir da compreensão que nós temos dessas leis, né? Os espíritos, eles são perfectíveis por natureza. O que isso significa? Significa que nós fomos criados, Simples e ignorantes, exato, sem grandes conhecimentos, mas o nosso ponto de chegada é a perfeição. Todos perfeição. nós seremos perfeitos, todos, sem exceção. Mesmo aqueles que se desviam, chegarão à perfeição. Então, nós nos aproximaremos de Deus conforme nós vamos seguindo nessa trajetória de evolução, tá? Então, a dupla obra da criação, a criação da matéria e a criação dos espíritos. Muito bem. E qual é a hierarquia evolutiva que Kardec nos traz, que a doutrina espírita nos ensina? Nós temos aí os espíritos imperfeitos, depois os intermediários, os superiores e os puros e a perfeição absoluta, né? Perfeição absoluta, reputamos a Deus, né? Espíritos puros, Jesus, espíritos superiores, espíritos intermediários. Onde será que nós estamos aqui nessa escala? Será que nós ainda somos... Será que nós somos imperfeitos? Significa que a gente está mais perto do começo ou do final? O que vocês acham? Do começo, acho que é do começo. Do começo. Por que você acha que é do começo, Rogério? Porque nós estamos vivendo num planeta de provas e expiações onde predomina o mal. Se nós fôssemos intermediários, nós estaríamos num outro planeta superior, melhor do que o nosso. Então, por isso eu acho que nós somos imperfeitos. Por quê? Vivemos num planeta de provas e expiações onde predomina o mal. Aqui predomina o mal. Ok, você está certo. Agora veja, nós já começamos a entender o que tem pela frente. Isso é bom? Isso é ótimo. Nós já começamos a compreender o seguinte: como é que eu deixo essa questão de imperfeição para trás e como é que eu me aproximo mais de Deus? É isso que Jesus veio nos trazer. É isso que Jesus ele nos traz um roteiro a ser seguido para que nós cheguemos onde ele chegou. A vinda de Jesus na Terra teve esse objetivo. Ele podia explicar como fazer isso naquela época? Não podia. Então, o que ele faz? Ele deixa sementes de tudo que ele queria nos explicar, e ele diz, olha, mas fiquem tranquilos, que eu mandarei a vocês o Consolador prometido, que vai explicar tudo que eu não consigo explicar hoje, que é a doutrina espírita, que veio para nos esclarecer tudo o que é possível que a gente compreenda, né? Lembrando, nós temos como compreender tudo? Não. Por exemplo, nós temos como saber ali, como esses espíritos puros vivem. Como eles são? Não temos nem ideia disso, né? Não precisa dos puros. Os próprios espíritos superiores. As obras espíritas, elas nos trazem notícias sobre os mundos, na verdade, assim, sobre as colônias espirituais. Nós não temos ainda obras espíritas que falam assim, olha, como vive Jesus? Como vivem os espíritos? Como são os mundos onde eles vivem? Por quê? Porque ainda nós não temos condição evolutiva de entender isso. Então, se nós não temos condição evolutiva, as obras não vieram. Mas a partir do momento que nós tivermos essa condição, elas virão. E a gente vai ter essa ideia do que é esse futuro para que a gente possa efetivamente caminhar
rumo à nossa evolução e deixar tudo o que é ruim para trás, né? E o espírito? O que é o espírito? É fácil saber o que é o espírito? Eu trouxe na sequência aqui, eu quero mostrar uma imagem do que seria o espírito. Mas, da mesma forma que ainda nós não temos condição de compreender exatamente a real, o que é Deus, né? Uma conceituação perfeita do que seria Deus, nós temos condição de entender só os seus atributos, da mesma forma com o Espírito. Nós ainda não temos uma condição de entender perfeitamente como Deus cria os espíritos, quantos ele cria, onde ele cria. Isso ainda não nos foi explicado. E exatamente o que é o espírito. Nós temos condição de entender que o espírito é o princípio inteligente. A natureza íntima do espírito, ela ainda é desconhecida para nós. Nós sabemos que o espírito, ele é imaterial, ele não tem semelhança com o que nós chamamos matéria, e ele é o princípio pensante, independente do corpo. Eu vou avançar um pouquinho, para que a gente possa ver uma imagem aqui. Daqui a pouco nós vamos falar sobre o perispírito, tá? Então, o que é o espírito? O espírito é essa chama aqui, ó. Essa chama. O que nós somos? Nós somos a somatório do nosso espírito, de uma roupagem que permite com que esse espírito faça com que o corpo tenha vida, que é o perispírito. Tá? Mas agora, eu já vou falar do perispírito, mas agora eu gostaria de chamar a atenção para o espírito. Perceba que nós temos condição de entender que o espírito é uma chama, né? É uma flama, uma centelha divina. Isto é o espírito. E ele é individual. Cada um de nós é uma centelha divina individual. Rogério é um, a Ana é um, a Graça é um, eu sou um. Cada um de nós é individualizado. E isso é muito bacana. Né? Agora, a essência, a natureza íntima do espírito ainda é desconhecida por nós. Tá bem? Ele é o princípio inteligente. Então, o que nós podemos dizer? Que o espírito ele não é matéria sutil, ele não é energia física e ele também não é produto do nosso cérebro. Ele é princípio de vida inteligente. Ele é uma individualidade consciente. Isso aqui é muito importante. Por que ele é uma individualidade consciente? Porque a cada vez que a gente faz um estágio no mundo e nós adquirimos conhecimentos, aqueles conhecimentos passam a ser integrante do patrimônio espiritual daquele espírito. Então ele é um indivíduo que tem consciência sobre tudo o que ele é e tudo o que ele aprendeu. Ele é o eu verdadeiro e permanente. Né? Então, assim como nós não vemos o pensamento, mas sabemos que o pensamento existe, o espírito age sem ser visto pela matéria. Nós vemos o nosso pensamento? Não vemos. Mas sabemos que o pensamento existe. Concordam com isso? Sim. O espírito, da mesma forma, ele existe, ele age sem ser visto pela matéria. Então, isso é o espírito, ele é o princípio inteligente. E aí, a este espírito se soma um envoltório. Né? Kardec, quando estudou biologia, ele estudou a semente de um fruto. E em volta da semente existe isso, como se fosse uma pelezinha, né?
que é chamada de perisperma em volta da semente. E nós precisamos lembrar, como a Ana nos explicou nas aulas anteriores, que Kardec ele precisou cunhar novas palavras para esta ciência. Então, o que ele fez? Ele deu a este envoltório do espírito um nome a partir daquela pele que recobria a semente. Porque o espírito seria a semente. Semente. O perispírito é O este envoltório. envoltório que está associado ao espírito. Ele é um envoltório etéreo e imponderável. Ele também nós chamamos que ele é o modelo organizador biológico. Ele é a forma da nossa constituição humanoide. Então, vamos imaginar o seguinte: um espírito não teria condição de atribuir vida a um corpo. Simplesmente, ele precisa do perispírito. Ele precisa desse envoltório. Vamos lá para o útero das nossas mães agora, para que a gente possa compreender isso. Quando um espírito vai reencarnar, e todos nós passamos por esta etapa de vida, o que acontece? O nosso perispírito, ele vai se amoldar ao útero da mulher. Então, ele está ali. Aquele perispírito traz a história daquele espírito, de todas as experiências encarnatórias que ele teve. Desde quando ele foi criado por Deus. Está tudo registrado ali. Então, vamos imaginar o seguinte: as células que vão se transformando, a partir do momento em que houve a fecundação do óvulo, elas vão se adaptando àquela forma. Por isso que nós dizemos que o perispírito ele é um modelo organizador biológico. Ele é uma forma. E as células vão se adaptando e vão se multiplicando de acordo com as características daquele perispírito. Então vamos imaginar o seguinte: uma pessoa numa determinada experiência reencarnatória, por motivos que não, aqui agora não nos compete adentrar, ela resolve tirar a vida dela por intermédio de um tiro na cabeça. Tá? O que vai acontecer? O perispírito dela ficará com aquela marca, tá? Com aquela falha, aquela lesão. Quando as células se reproduzirem naquela forma, as células, ao se reproduzirem, elas não vão corrigir aquela lesão, aquele defeito do perispírito. Elas vão se reproduzir e aquele defeito continuará ali. O que isso vai significar? Vai significar que aquele corpo trará um defeito. Eu vou usar essa palavra defeito para que a gente possa compreender isso. É a mesma coisa. Vamos lembrar da nossa avó quando fazia bolo naquelas formas antigas que tinham os seus amassados. O bolo não ficava com o formato daquela forma? Quem lembra disso? Lembra desse bolo delicioso, Rogério? Não é? E conosco acontece exatamente a mesma coisa. O perispírito, ele vai fazer com que aquele corpo, ele vai fazer com que aquelas lesões que existem ali passem a existir também naquele corpo. Tá? Então, o modelo organizador biológico é o perispírito. E é o perispírito que vai fazer a ligação entre o espírito e o corpo físico. Não existe vida sem que exista esta configuração. Então, nós precisamos, para existir vida, por que a ciência ela consegue fazer a fertilização de um óvulo? Né?
Então, ela pega um espermatozoide, ela pega um óvulo e faz a fertilização. Mas por que ela não consegue fazer a ignição da vida daquele óvulo que, a partir dali, chama zigoto? Por quê? Porque é necessário o quê? O espírito e o perispírito. Então, a ciência, ela consegue fazer a fertilização, ela consegue fazer com que aquele espermatozoide fecunde aquele óvulo. Mas se haverá vida ali, depende da junção do espírito e do Espírito e perispírito. perispírito. Exato. Então não há vida sem isso. Então quando a gente vê um corpo que fala, que atua, nós entendemos o quê? Ali existe um espírito, ali existe um perispírito, aquele corpo pode se manifestar naquele mundo. O que é a morte? É a desintegração do perispírito e do espírito. A partir do momento em que os laços se rompem entre o espírito e o perispírito e o corpo, existe a morte biológica. Mas o espírito morre? Não. Ele é o quê? Eterno. Ou imortal? Imortal. Imortal, né? Eterno, vamos relembrar, eterno só Deus. O espírito, ele é imortal. E o perispírito, ele também morre? Não. Não, né? Então, a morte, nós sabemos que é o quê? A desagregação. É a separação do espírito e do perispírito do corpo. É isso que nós somos, né? Há outros elementos, mas o que nós precisamos compreender é que nós somos assim. Essa é a nossa Constituição. E o que é curioso na nossa vida, né? Na nossa vida material? Nós estamos num mundo que é extremamente dos mais materiais, diz Kardec em A Gênese. É um dos mundos mais materiais que existe. Nós vivemos como se nós fôssemos um corpo que tem um perispírito e um espírito, quando na verdade é o contrário. Nós somos um espírito que, a partir do nosso perispírito, temos um corpo. Viramos um corpo. E aí a gente começa a entender algumas falas do Cristo. Por exemplo, quando ele disse assim: buscai primeiro o reino dos céus, que tudo mais vos será acrescentado. O que ele quis dizer? Ele quis dizer o seguinte: compreendo que a natureza real de vocês é espiritual, não é material. E a partir do momento que a gente compreende, a gente fica mais em paz, porque a gente começa a desenvolver a nossa fé e entender o seguinte: não, se Jesus disse que tudo mais me seria viabilizado aqui no mundo, o que é esse tudo? É tudo mesmo. É tudo que eu, enquanto ser em evolução, preciso. Então, é o trabalho, é a casa, é o dinheiro, é a roupa, é a saúde. Percebe? Então, quando a gente vai compreendendo que a nossa natureza é espiritual, mas que a gente vive no mundo material, nós não damos mais importância à matéria, e sim às questões espirituais. O que não significa que nós precisamos ou podemos desvalorizar as coisas da matéria que nós precisamos. Jesus disse: vivam como vivem os homens da época de vocês. Então, nós precisamos do trabalho, nós precisamos do dinheiro, nós precisamos dos bens materiais. O que nós não podemos fazer? Nós não podemos deixar com que isso nos defina. Ah, eu não tenho dinheiro, por isso eu sou infeliz. Não. Peraí, eu não tenho dinheiro. Por quê? O que está acontecendo? Eu estou fazendo o necessário para eu obter os ganhos financeiros que eu preciso ou não? Olha, se eu estou fazendo e não está vindo, o que está acontecendo? Será que eu estou no momento de uma experiência reencarnatória onde eu preciso passar por privações materiais? E a gente vai compreendendo tudo mais. Ah, eu não tenho o trabalho que eu quero, eu não tenho a família que eu quero, gostaria tanto de ter filho e não tenho, gostaria de ter um amor e não tenho. Então a gente vai compreendendo
E tudo isso tem motivo, o ter e o não ter. E a gente vai sabendo como lidar com o ter e o não ter. Porque, na verdade, nós precisamos focar no quê? Não no ter, mas no ser. Né? Porque tudo que nós temos, até o nosso corpo, ele é uma concessão divina para nós evoluirmos. Né? E dentro dessa ideia de espírito, perispírito e corpo, o que nós possuímos de nosso? Só o que está na nossa memória espiritual. Só. Ou seja, as nossas realizações, os nossos estudos, as nossas compreensões, as nossas vivências, os nossos amores, assim como também as coisas ruins que nós fizemos. Isso tudo é do nosso patrimônio espiritual. Existe uma página belíssima do Evangelho segundo o Espiritismo que trata da verdadeira propriedade. E lá, o que se diz? Que a verdadeira propriedade é o que nós temos quando aqui chegamos e quando daqui partimos. Ou seja, é o que está dentro de nós, enquanto espíritos, enquanto perispíritos. Tá? O perispírito, que é esse envoltório etéreo empoderado, ele tem a função de fazer o elo entre o espírito e a matéria, e o corpo. Né? Sua natureza, ele é semi-material. Ele é mais sutil que a matéria, mas ele é matéria. Olha que curioso. E conforme a gente vai evoluindo, conforme o espírito vai evoluindo, este perispírito vai ficando muito mais etéreo. Tão etéreo que, às vezes, nas colônias espirituais, por exemplo, ao redor da Terra, quando um espírito de uma hierarquia muito elevada quer se manifestar ali naquela cidade espiritual, pode ser até que ele vá àquela cidade espiritual, mas o perispírito dele é tão etéreo que nem os espíritos que moram naquela cidade espiritual podem vê-lo. Olha que interessante. Há casos em que os espíritos de mundos superiores, espíritos mais evoluídos, eles se utilizam de médiums nas cidades espirituais para transmitir as mensagens que eles querem, porque eles são tão etéreos que se eles viessem ali, eles nem percebidos seriam. Né? Então, o perispírito, ele vai ficando cada vez mais sutil conforme o espírito evolui. Quais são as funções do perispírito? O perispírito ele permite ao espírito interagir com a matéria. Se não houvesse o perispírito, não tinha como fazer com que esse espírito animasse o corpo. Né? O espírito, ele não encarna diretamente no corpo, ele precisa do perispírito para fazer essa ligação. E é ali no perispírito que as células vão organizar aquele corpo. Né? Ele mantém a forma após a desencarnação. Ele registra as experiências, que é a memória espiritual, e ele possibilita os fenômenos mediúnicos. O que é isso? O que é uma comunicação mediúnica? Um espírito, vamos imaginar o seguinte, nós, um médium, né, uma pessoa encarnada. Esta pessoa encarnada é isto aqui, certo? Ele é um espírito que tem um perispírito e que tem um corpo, ok? Tranquilo aí? O espírito que quer se comunicar, quer ou precisa se comunicar por intermédio desse intercâmbio mediúnico, ele se coloca próximo desta pessoa e o perispírito deste espírito se comunica com o perispírito da pessoa encarnada. Então, é uma comunicação de perispírito com perispírito. Né? E aí, a pessoa que está encarnada, que é o médium, vai transmitir para o esclarecedor as ideias, os pensamentos que vieram do perispírito daquele espírito. E aí, aquele esclarecedor vai dizer para ele
o que está acontecendo, por que ele está com aqueles pensamentos, em que momento que ele está, da evolução dele, e para onde ele pode ir. Né? Por isso que a gente diz que aquela pessoa é um esclarecedor, ele vai esclarecer. Essa é uma forma de uma comunicação mediúnica. Bom, mas não é um espírito sofredor, é um mentor espiritual daquele grupo que veio passar uma mensagem, da mesma forma. Então, por intermédio do perispírito dele, daquele mentor espiritual, ele vai transmitir o pensamento dele e o médium, por intermédio do seu perispírito, captará o pensamento e transmitirá aquela mensagem às pessoas que ali estão presentes. Então, o fenômeno mediúnico, ele só é viabilizado porque existem dois perispíritos. A mensagem é de perispírito para perispírito. Por isso que hoje nós não utilizamos mais uma expressão que era muito comum antigamente, que falava da incorporação, que é a ideia de um espírito incorporar, né? Entrar no corpo do médium. Isso não acontece. O que acontece e aí a gente fala o quê? Psicofonia, ou seja, a fala através da psique. Então, a fala através desse contato de perispírito para perispírito. Pessoal, até aqui tudo bem? Tudo isso é muito complexo, tá? Então, podem me interromper com perguntas. Eu não estou vendo o chat, mas a Ana está. Mas podem me interromper com perguntas, colocações. Porque são ideias que a gente está falando aqui de questões que são imateriais. A gente não pega isso. Não são palpáveis. São questões complexas. Então, é natural que surjam muitas dúvidas. Tá bem? E eu quero deixá-los à vontade para trazer essas dúvidas conforme nós formos avançando. Fiquem à vontade. Então, o perispírito, ele possibilita a questão dos fenômenos mediúnicos. Né? Aqui, tudo bem, está bem clara essa questão do que é o espírito, do que é o perispírito, do que é o corpo? E o corpo físico, sim. Ok, perfeito. Vamos lá. Muito bem, onde que vivem os espíritos? Quando a gente começa a nossa história de estudos, onde que a gente entra? Na escola primária, no pré, no maternal ou na faculdade? Na escola primária. Isso. Com o espírito acontece exatamente a mesma coisa. Quando Deus cria os espíritos, nós vamos ver aqui que não tem espírito criado perfeito, tá? O espírito, ele é criado, essa centelha aqui, ó, essa centelha divina aqui, ela é criada sem conhecimentos. E ele precisa adquirir conhecimentos. O que vocês acham mais razoável? Quando Deus cria um espírito desse sem conhecimento, ele manda esse espírito lá para o mundo celestial ou ele manda esse espírito para um mundo que está lá no seu começo? O mundo que está lá no seu começo. Não é a mesma coisa da escola, né? É. Então, nós vamos habitar e povoar os espaços infinitos, né? Os vários mundos que existem, mas de acordo com o nosso momento evolutivo. Não adianta a gente querer, no momento evolutivo que nós estamos hoje, dar saltos. Eu não vou nem passar por um mundo de regeneração. Eu vou direto lá para o mundo celestial. Não, isso não vai acontecer. É como na escola. Não tem como a gente ir do primeiro ano do ensino fundamental para o oitavo. Vamos ter que ir do primeiro para o segundo, terceiro para o quarto. E assim, de forma gradual. Com o espírito acontece a mesma coisa. Então, nós vivemos, né, e constituímos um mundo invisível
mas nós passamos a encarnar nos mundos materiais. Então, lembramos, né? Deus criou os espíritos, o mundo espiritual e o mundo material. E os espíritos, que são essa centelha divina e que têm esse objetivo de colaborar com Deus na obra da criação, ele precisa aprender as coisas. E ele vai viver onde? Ele vive no mundo invisível, mas para ele crescer, ele precisa ir para a escola. E as escolas são os mundos. Né? E olha que princípio bacana esse. É o princípio da igualdade original. Todos começamos do mesmo ponto. O que nós não sabemos ainda? Tá? Qual a origem exata dos espíritos? O modo preciso da sua criação e o momento da criação individual. Isso nós não sabemos. Isso entra naquelas questões que nós ainda não temos condição de compreender. Mas o que nós já sabemos com certeza. Primeiro, o estado inicial de todos os espíritos. Simples, sem complexidade desenvolvida. Quando a gente fala ignorante, nós precisamos tomar cuidado com essa palavra, porque nós usamos esta palavra para dizer que uma pessoa, aquela pessoa é muito ignorante. Nós usamos essa palavra de uma forma pejorativa. Ignorante quer dizer aquele que ignora, aquele que não tem conhecimento, ou seja, sem uma ciência prévia. Tá? Então, nós somos criados simples e ignorantes, e nós temos igual aptidão para tudo. Então, Deus, por que Deus faz as coisas assim? Porque se Deus privilegiasse um espírito, ele estaria sendo justo? Não. 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 Olha, eu vou criar um aqui, mas eu vou dar para esse espírito uma condição melhor do que para aquele. Por quê? Se Deus é justo, é perfeito, ele não faria isso, né? Como efetivamente não faz. Então, quais são as características da infância espiritual? Sem conhecimento do bem e do mal, sem vontade própria desenvolvida, sem consciência plena de sua existência. Tá? Essa é a característica da infância espiritual. E este espírito que está na infância, ele vai evoluindo. Então, peguemos a nossa experiência. Hoje, nós já temos conhecimento do bem e do mal. Olha como a gente evoluiu, né? Hoje, nós já temos a nossa vontade própria desenvolvida. E hoje nós temos consciência plena da nossa existência. Nós estamos num momento da nossa evolução que é brilhante. Nós estamos entendendo de onde nós viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde nós vamos. E do que nós somos constituídos. Até pouco tempo atrás, a gente não sabia de nada disso aqui, ó. Nós não sabíamos que nós éramos um espírito, que nós tínhamos um perispírito e que a somatória dessas duas unidades dá vida ao corpo. Nós não sabíamos. Hoje nós sabemos. Olha o salto evolutivo que nós demos. Então, nós estamos saindo da infância da nossa espiritualidade. E nós já estamos entrando num momento de maiores compreensões. E aí nós falamos do princípio da justiça divina, que Deus, em sua justiça, não poderia isentar uns do trabalho que impôs aos outros para chegar à perfeição. Né? Não há espíritos privilegiados na origem. Então, aqui, com todo respeito, né? Então, a gente passa a compreender que Jesus não é o Espírito eleito por Deus como o seu único filho, né? Ele não tem, o Cristo, ele não tem este privilégio que durante muitos séculos nós pensamos que ele tivesse. Por mais estranho que possa parecer, Jesus foi criado sem nenhum conhecimento. Olha que compreensão é essa.
E eu acho isso tão brilhante, eu acho isso tão, para mim, é tão importante, porque daí eu posso entender o seguinte: isso me aproxima mais do Cristo. Quando a gente entende que Jesus passou pelos mesmos problemas, pelas mesmas dificuldades que nós, pelas mesmas dúvidas, cometeu os mesmos erros, isso não nos torna mais próximos dele? Não é muito mais, a gente não consegue trazer Jesus para perto de nós a partir do momento que a gente entende isso? A partir do momento que a gente entende, puxa, ele passou pelas mesmas dificuldades que eu e ele venceu. Então não é à toa que Jesus é o nosso modelo. Não é à toa que Jesus nos compreendia como ninguém. Quando ele ia falar com uma pessoa, ele sabia exatamente o que aquela pessoa estava passando. Por quê? Porque ele também passou por tudo aquilo. Porque ele também passou por todos os desafios. Porque ele teve todo o trabalho que nós temos para nos melhorar, ele teve. Só que qual a diferença? Jesus fez a sua evolução em outros orbes, em outros mundos, né? E ele se transformou em um espírito perfeito. Então, quando ele diz na Bíblia, quando a Terra, no início da Terra, eu já o era perfeito, né? Então, Jesus já era um espírito perfeito há 5 bilhões de anos. Então, a evolução dele fez desses 5 bilhões de anos para trás. Nós não temos condição de saber em quanto tempo, mas nós temos condição de saber que há 5 bilhões de anos, quando Deus entregou a Terra para que ele cuidasse, ele já era um espírito perfeito. Então, ele foi criado desta forma, de forma simples, fez a sua evolução em outros mundos, atingiu a perfeição e passou a colaborar com Deus na obra da criação. Qual foi a colaboração que Deus pediu ao Cristo? Administrar o planeta Terra. Exatamente. Administra o planeta Terra, que eu quero levar uns peãozinhos para lá, uns espíritos meio complicados, e eu preciso que você gere condições de vida para esse planeta, né? Então, ele pega uma bola de fogo, que é retirada da nebulosa solar, e Emmanuel nos conta, né, que nesse momento ele tem a colaboração de outros espíritos perfeitos, espíritos como ele, que são espíritos crísticos, né, para fazer o deslocamento desta esfera, dessa parte do Sol, e construir tudo o que há na Terra e que nós conhecemos hoje, que a ciência nos explica, né? As condições atmosféricas, as camada de ozônio, tudo isso foi construído pelo Cristo em colaboração, mediante a colaboração também de outros espíritos da sua envergadura. Isso está no livro, Emmanuel nos explica no livro A Caminho da Luz. Né? Então, todo esse trabalho que Jesus teve, é muito interessante estudar esse livro para que a gente possa compreender como é que foi isso. Então, este espírito que foi criado sem nenhum conhecimento, chegou à evolução. E aí nós entendemos isso, né? Que não há espíritos privilegiados na origem, não há almas predestinadas ao mal, todos têm o mesmo ponto de partida. Não há almas predestinadas ao mal. Isso é muito importante. Ninguém foi criado para ser mal. Todos nós fomos criados para a perfeição. Todos temos o mesmo ponto de partida. Quais são as diferenças? As diferenças atuais hoje elas resultam do quê? Do uso do livre-arbítrio. Nós vamos ver o que é livre-arbítrio daqui a pouco. Então, para que nós possamos refletir, por que uns são mais evoluídos que outros? Mas se todos começam iguais, o que nos diferencia? O que vocês acham? É a força de vontade de cada espírito em evoluir intelectualmente e moralmente. A força de vontade, o querer, a determinação, o foco. Isso, Rogério,
essa força de vontade, esse querer, essa determinação, esse foco, hoje, na nossa vida, entre nós, é diferente de uma pessoa para outra? Não, todos têm a mesma oportunidade, eu acho. Oportunidade, mas força de vontade. Ah, força de vontade, acho que não, Oswaldo. Uns têm mais força de vontade, outros têm menos força de vontade, acabam desistindo no caminho, pelo meio do caminho. É mais ou menos Exatamente, assim. exatamente. Então, por que uns são mais evoluídos que os outros? E por que todos, se todos começam iguais, o que nos diferencia? Exatamente isso que você falou. Alguns escolhem um caminho, outros escolhem outro caminho. E aí nós vamos entrar em algo que nós chamamos de Livre-arbítrio. livre-arbítrio. É o dom divino da escolha, né? O livre-arbítrio é uma ferramenta de evolução. Como é que se dá o nosso desenvolvimento? Ele é progressivo. Nós saímos da infância espiritual. Nós não temos livre-arbítrio na infância espiritual. A criança, o bebê, ela pode escolher coisas? Não, os pais que orientam. Exatamente. Quando nós estamos na nossa infância espiritual, também não. Depois nós temos o desenvolvimento das ideias. Depois nós temos o despertar da consciência. E é aqui que nós nos encontramos, no despertar da nossa consciência. Quanto mais a nossa consciência se desperta, quanto mais conhecimento nós temos, quanto mais nós compreendemos como funcionam as leis divinas, e quanto mais nós vivenciamos as leis divinas, maior o nosso livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio? É a capacidade de escolher. Quem levantou a mão pode se manifestar. Fui eu, a Denise, Oswaldo. Oi, Denise. Tudo bem? Fica à vontade. Então Tudo é o bem? seguinte, eu acho que não depende só de força de vontade, não. Porque o homem também é um produto do meio. E eu acho que tem muitas pessoas que não têm oportunidade nem sequer de ter esse livre-arbítrio. A ciência, o que você está falando, Denise, é uma questão que a neurociência trabalha muito. Para a neurociência, não existe livre-arbítrio. Para a neurociência, o homem é o fruto do meio. Não é? Mas eu não estou dizendo que, assim, que isso é uma coisa assim, incontestável. Eu acho que isso também influencia da escolha das pessoas, mesmo no livre-arbítrio, sabe? Na escolha. Às vezes a Sim, pessoa não tem escolha. exatamente. O Né? que você está dizendo é uma coisa que talvez seja um dos nossos maiores desafios, né? Nós vivemos num mundo onde o que predomina, primeiro, o bem ou o mal, predomina é o mal, né? Infelizmente. Infelizmente. E nós temos uma característica, o nosso cérebro, ele tem uma característica do que nós chamamos de neurônio espelho. O que é isso? Para que a gente possa compreender, eu vou reproduzir uma cena do nosso cotidiano. Quando a gente entra no elevador, façam o teste. Propositalmente, peguem o celular de vocês e olhem para o celular. O que vai acontecer? Dentro do elevador? Quando tem 4 pessoas dentro do elevador, uma olha para o celular. Normalmente, quem não quer conversar nem falar bom dia faz isso. Faz isso. As outras vão olhar para o celular. Por quê? Porque nós temos a tendência de copiar o que o outro faz. Por que uma sociedade ela funciona mais ou menos da mesma forma? Tá? Ela funciona mais ou menos da mesma forma porque a gente divide as ideias. Quando a neurociência fala que ela entende que não existe livre-arbítrio, por quê? Porque as ideias seriam divididas entre um mesmo meio onde as pessoas estão inseridas. A gente pode voltar até Jung, falar do inconsciente coletivo, quando ele falou, e a gente pode entender o seguinte: o fluido cósmico universal, onde os nossos pensamentos estão inseridos e onde eles se emanam,
as nossas ideias se cruzam. Por que acontece muito de quando eu penso numa pessoa, aquela pessoa às vezes lembrar de mim e me ligar? Sim, é isso aí, Porque né? o nosso Comunicação. pensamento, exatamente, o nosso pensamento, ele se comunica, ele é energia viva. Sim, Então, o que a Denise está colocando, e que é, para mim, um dos grandes desafios da humanidade, ter a liberdade para escolher algo diferente da maioria. na verdade, nem a gente, às vezes, escolhe de acordo com o que a gente quer, né? A gente é Exato, muito influenciado, né? Por exato. tudo. E aí, Denise, a gente vai falar sobre algo que nós não temos ainda desenvolvido, mas que se a partir do momento que a gente conhece, nós podemos lutar contra isso. Uhum, Chama-se metacognição. O que é a metacognição? A metacognição é você pensar sobre o que você está pensando. uhum, O livre-arbítrio pleno significa o seguinte: você ter a liberdade de analisar aquela tua escolha, se ela está ou não de acordo com as leis divinas. Então, a sim, partir do momento que a gente tem o conhecimento de quais são as leis que regem a vida, nós também temos a compreensão do seguinte: nós somos levados a escolhas por maioria. A partir do momento que a gente tem a compreensão se aquela escolha, a que eu estou seguindo, ela está de acordo com as leis que regem a vida, segundo o que nós entendemos, o que a doutrina espírita nos traz, nós temos a condição de fazer aquilo a que nós estamos sendo levados ou não. Então, o grande desafio da humanidade, e aí eu concordo com você, é não permitir com que a influência do meio seja o determinante das tuas escolhas. sim, não, eu concordo. Inclusive, a gente tem na essência já as leis, né? A Exato, gente nós nasce com temos. isso. Exato. Na Só consciência. que eu acho difícil que uma pessoa que nasce num ambiente muito ruim, muito pernicioso, sair dessa condição assim com facilidade. E não Muito vai mesmo. difícil ter força de vontade numa situação assim, muito difícil, inclusive, ter esse ideal de sair disso, sabe? Que ela nem conhece o ideal bom, né? Exato. Tá dentro da essência dela, mas está ali meio adormecido, que é o que acontece com todo mundo. Só que a gente desenvolve isso aí, porque a gente já teve um outro caminho, né? Exato. Agora, o que nós precisamos pensar? Nós não podemos analisar esse aspecto somente sob uma única experiência reencarnatória. Eu pego uma pessoa, Sim, não claro. é? Você Estou pega uma pessoa. dizendo nessa aqui que a gente está aí se Exato. batendo, né? O que acontece? Cada experiência reencarnatória é um impulso para que Sim, você desperte a consciência. porque Só o pode ser que numa despertar. próxima a gente esteja lá do outro lado, né? A gente não sabe. Exato, mas só o despertar da consciência leva ao livre-arbítrio, Denise. Sim, Se a pessoa não despertar a consciência para que ela entenda que aquilo que ela está vivendo não está de acordo com o caminho que vai levar lá à evolução, ela não desenvolve o livre-arbítrio. É exatamente por isso que existem reencarnações que são escolhidas por nós e outras que são compulsórias, porque a pessoa ainda não teve o despertar da consciência e não pode escolher quais são os papéis que ela vai vivenciar aqui naquela reencarnação. Então, os mentores espirituais vão escolher por ela. Então, como é que a gente evolui? A gente vai saindo dessa infância espiritual sim. a partir do desenvolvimento da nossa consciência, É ter o discernimento, né? tendo discernimento. E Só as que. experiências reencarnatórias, elas vão nos levar a isso. Uhum, Não em 50 ou 100 anos. sim, em alguns Né? séculos, né? Exatamente. Isso é um caminhar. Agora, o que nós podemos entender? Se a gente for analisar isso só sob o nosso prisma de planeta Terra, há pessoas ainda na infância espiritual,
há pessoas ainda que estão desenvolvendo as ideias, há pessoas que já têm o despertar da sua consciência Muito aqui, acima. né? E há pessoas que têm um livre-arbítrio pleno. Uhum. Por quê? Porque já estão entendendo o seguinte: eu não sou uma pessoa que é plenamente adaptada a esse mundo, né? E às vezes é bom você não ser plenamente adaptado ao mundo, pensar de forma diferente, gostar de outras coisas. Por quê? Porque o mundo caminha num sentido que, às vezes, as leis que regem a vida e que nos levam para a evolução caminham outro. Vocês já Você vendo tiveram? materialmente é melhor ir contra a manada, né? Exatamente, né? Já tiveram essa impressão de que não se adaptam, Sim, de Já. que o que a maioria das muitas pessoas vezes. gosta eu não Já. gosto, né? A maioria das músicas que faz sucesso para mim não quer dizer nada. Então é isso por quê? Porque é um despertar da consciência para que a pessoa tenha o quê? Livre-arbítrio. E o livre-arbítrio é o quê? É a liberdade de escolha. Esta liberdade de escolha, claro que nós não vamos ter já, mas conforme a gente vai evoluindo, essa liberdade de escolha, ela vai o quê? Se ampliando. A gente está exercitando, né? A gente está Aprendendo. exercitando e aprendendo, porque a gente acabou de deixar a nossa infância espiritual. E aí a gente pode escolher, né? São duas escolhas e um destino. Qual que é o caminho curto? É o bem. Então, conforme as leis de Deus, o progresso ele vai ser acelerado. Nós vamos sofrer menos e a felicidade virá mais rápida. Quanto mais a gente escolher por cumprir as leis de Deus, segui-las, vivenciá-las, mais a gente vai se distanciar do Não, com sofrimento. certeza. É isso, né? E qual que é o caminho longo? É o mal. É o caminho que é contrário às leis de Deus. É o progresso lento, mais sofrimento e a felicidade postergada. Então, ambos os espíritos, tanto quem escolher o bem quanto quem escolher o mal, vai chegar ao mesmo objetivo, vai chegar à perfeição. A Um mais diferença vai rápido, ser um mais lento. exatamente, né? Leva mais tempo, mas chega, né? Exatamente. Tá? Por isso que nós concluímos o quê? Que não tem condenação eterna. A diferença está na duração e na qualidade da jornada. Então, não existe condenação eterna. Ah, sim. Essa é uma ideia que a doutrina vem e nos permite deixar Graças a pontuais. Deus. Graças a Deus. Né? Por quê? Porque nós temos a lei natural na nossa consciência. As leis de Deus estão escritas na consciência de cada ser. Sim. Elas não precisam ser ensinadas, elas são instituídas pelo ser. E a gente sabe quando a gente pisou na bola, não é verdade? Quando a gente pensa algo que não é legal, quando a gente faz algo que não é legal. Por quê? Porque nós temos essa centelha divina dentro de nós. A consciência escrita dentro de nós. É a plaquinha de Deus. Quando ele nos fez, ele coloca a lei dele em cada um de nós. Muito importante, livre-arbítrio é diferente de liberdade absoluta. Ah, sim. O livre-arbítrio ele é uma liberdade dentro das leis naturais. Eu posso escolher dentro daquelas leis. Né? Por exemplo, a lei de gravidade. Eu posso fazer uma escolha contra a lei de gravidade? Eu quero volitar enquanto eu estou encarnado. Eu gostaria muito, mas não vai rolar. Né? Então, a gente tem liberdade de escolher dentro das leis naturais. Não podemos mudar as leis, mas podemos escolher segui-las ou não. As consequências, elas são automáticas. Elas não são punições arbitrárias. Mas se Deus é bom, por que Deus permite o mal? O que vocês acham? Se Deus é bom, é justo, é tudo isso que a gente falou até aqui, Eu acho que Deus não permite seja o bem mal? que ele permite, né? É a gente que provoca, né? Não, ele permite. Olha Ele lá. permite. Deus não Acontece, criou o mal. ele permite. Né? Ele estabeleceu as leis. Todas as leis são boas. Quem segue as leis é feliz. O que é o conceito de bem? Tudo que está em conformidade com a lei de Deus. E o que é o Ausência do conceito mal. de mal? Tudo que é contrário à lei de Deus. Né? Então, tudo que está de acordo com a lei de Deus é o bem. E está contrário é o mal. E qual a origem do mal?
A partir do momento que nós temos a nossa opção por fazer o bem ou o mal, nós escolhemos e as nossas escolhas são contrárias à lei, às leis de Deus. A partir desse momento que nós desobedecemos as leis que são perfeitas, nós criamos o quê? O mal. O mal, ele é consequência das nossas más escolhas. É consequência do mau uso que nós damos ao nosso livre-arbítrio, né? Então, o mal, ele é uma consequência. Ele não é uma criação de Deus. Ele não é uma força independente que existe por si só, o mal. Ele não é uma entidade com existência própria. Ele não é uma punição arbitrária divina. Ele é o resultado do desconhecimento. Ele é a consequência da imperfeição. Ele é o fruto do livre-arbítrio mal usado. Então, o que é o mal? Ele é a ausência do bem. Do bem. Então, ele não é uma criação positiva. Plantou, colheu, não tem jeito. Exatamente, né? Plantou, colheu. Então, o mal é a ausência do bem. Onde não há o bem, há o mal. Há o mal. E para a gente entender, algumas analogias aqui para a gente entender. A sombra, ela não é criada. O que é a sombra? A ausência de luz. Ausência de luz. O mal não é criado. O mal é o quê? É a ausência do bem. Né? Calor e frio. Frio não existe. O que é o frio? Ausência de calor. O mal não existe como entidade. É a ausência de conformidade com a lei. Então, à medida que o espírito se aperfeiçoa, ele se afasta do mal naturalmente. Um dos conceitos mais revolucionários do espiritismo desfaz essa ideia de bem e mal como forças equivalentes, né? Explica por que Deus permite o mal. Ele é o respeito ao livre-arbítrio. Uma coisa que a gente tem uma dificuldade muito grande de entender. Deus não é impositivo. Ele não nos impõe nada. E a gente quer impor tudo aos outros. A doutrina espírita ela não é uma doutrina impositiva. Alguém aqui pode citar qualquer frase da doutrina espírita que diz assim, não faça isso? Não existe. Não existe uma frase na doutrina espírita que diz, não faça isso. Não existe. Por quê? Porque Deus não é impositivo. Deus é o quê? Expositivo. A doutrina espírita, ela expõe quais são as consequências de você agir desta ou daquela forma. Então, ela é uma doutrina expositiva. E por que nós somos impositivos? Já perceberam que a gente impõe as coisas aos outros? Orgulho, vaidade. Pomos regras. Não. As pessoas têm que ser assim, têm que viver dessa forma, têm que fazer isso, têm que fazer aquilo. Nós somos impositivos. Deus não. Senão que a gente está um pouco distante dele, né? Bom, muito bem. Para a gente rumar para o nosso final, nós vamos tratar agora de encarnação. O que é encarnação? Voltemos lá àquela figura do espírito. Vamos lá. A ligação do espírito com o perispírito com o corpo físico. Isso. O espírito foi criado. Ele não tem muitos conhecimentos. Para ele conhecer as coisas, ele precisa ter vivência. Onde que ele tem as vivências dele? Do perispírito. Não, nos mundos. Ah, tá, dos mundos. Né? Mas aí sim, aí você está certo. Como? Usando o perispírito para fazer a ligação entre ele e o corpo físico. Quando a gente tem isso, o espírito se ligou pelo perispírito a um corpo, nós temos uma encarnação. O que é uma encarnação, então? É mais uma oportunidade que o espírito tem para vir ao planeta Terra, por exemplo, para provar, para espiar. Exatamente. Isso aí, Rogério, é um instrumento de progresso, né? A encarnação. Ou seja, ganhar um corpo. Aquele espírito ganha um corpo para progredir. Os espíritos, eles são o quê? Eles são agentes da potência divina. São colaboradores nas obras dos mundos materiais. São co-criadores do progresso universal. Nós somos isso. Nós co-criamos com Deus, né? E o corpo material, ele permite com que o espírito, com I maiúsculo e não minúsculo como está aqui, se manifeste em determinado mundo, né?
Então, o corpo, ele é um revestimento temporário, ele é a ferramenta de trabalho, ele é um instrumento de aprendizado do espírito. O corpo, o espírito só pode se manifestar no mundo material através do corpo. Corpo físico. Imagina, eu vou pegar esse controle aqui. Se eu não tenho esse corpo, eu consigo pegar essa matéria? Não consigo agir sobre a matéria, então eu preciso de um corpo, né? E ele é um instrumento de progresso. Ah, mas por que o espírito não fica no mundo espiritual? Porque ele não progrediria. Os mundos são as escolas onde o espírito progride. Quais são os objetivos da encarnação? O aperfeiçoamento da inteligência, é o aprendizado através da experiência, desenvolvimento de faculdades e a aquisição de conhecimentos. E aquisição também do quê? De méritos, prática do bem, exercício da caridade e cumprimento de deveres. Esses são os objetivos das encarnações. Né? Ainda, observação das leis de Deus, aplicação prática dos princípios, testes das escolhas morais, fortalecimento da vontade. É fácil a gente passar pelos testes da vida? Não. É fácil a gente conviver com as pessoas? Não. É fácil a gente lidar com os defeitos daquelas pessoas que nós amamos? E das que nos são inimigas ainda? Como é que é? Pior Tudo ainda. isso é o quê? Aplicação prática dos princípios das leis de Deus. Testes das escolhas morais. Esses são os objetivos, é por isso que a gente está aqui, tá? E não deixa de ser o caminho para a felicidade eterna. Cada encarnação, cada experiência reencarnatória é um degrau evolutivo, é um progresso acumulativo, e nos aproxima gradualmente de quem? De Deus, da perfeição. Esses são os objetivos da encarnação, tá? Então, o que nós vimos até agora? Que o nosso processo evolutivo, ele começa assim. O espírito, ele é simples, sem maiores conhecimentos, ignorantes nesse sentido. Depois ele vai encarnando, tem um aprendizado básico, depois ele tem um desenvolvimento moral, ele tem um refinamento espiritual. E aí ele se transforma em espírito puro, onde ele não precisa mais encarnar, tá? Ele não precisa mais encarnar. Jesus precisava encarnar? Não. Por que ele o fez? Para nos dar exemplo. Exato, ele era um missionário, ele encarnou, porque ele tinha aqui uma missão, que era acelerar o nosso processo evolutivo. Né? Então ele veio fazer isso, ele veio falar, vocês estão demorando demais, eu vou trazer um caminho mais seguro para a evolução de vocês, está aqui, por isso que ele veio. Por isso que ele encarnou, ele não reencarnou, ele encarnou entre nós. Né? Então é muito importante, nós não viemos aqui para sofrer, nós viemos aqui para evoluir. O sofrimento, ele é acidental, ele decorre das escolhas que nós fazemos, do mau uso do nosso livre-arbítrio, que a gente está treinando para usar melhor. Né? Isso é um grande desafio, como nós dissemos. O progresso, ele é essencial. As dificuldades, elas são oportunidades, não são castigos. Cada problema é uma aula prática de evolução. Nós estamos em treinamento. Em treinamento. Nós somos executivos de Deus em treinamento. Vocês já pensaram nisso? Olha que coisa bacana. E Deus vai treinar a gente com facilidade ou com dificuldade? Com dificuldade, eu acho. Pois é, aí a gente passa a entender por que a vida não é tão fácil, né? Mas, enfim, conforme a gente vai evoluindo, essas dificuldades vão deixando de existir em termos de sofrimento, né? Nós não podemos achar que um espírito perfeito não tem dificuldade. Será que Jesus, sendo um espírito perfeito, ele encontra dificuldade para administrar o planeta Terra? Eu acho que sim. Né? Muita dificuldade ele encontra. Mas o que ele tem? Ele tem todas as ferramentas para lidar com isso, né? Que é o que nós vamos ter. E a encarnação, ela é opcional ou ela é obrigatória? O que vocês acham? As duas coisas. Pode ser opcional e que às vezes é compulsória. Ela é uma necessidade universal, né? Ela não é punição por pecados, castigo de queda de anjo, como nós ouvimos aí ao longo de alguns séculos, né? Maldição ou condenação, consequências de escolhas erradas, opcional para alguns privilegiados. Não. A encarnação, ela é uma necessidade para o desenvolvimento.
ela é uma obrigação para todos os espíritos. Todos os espíritos têm que encarnar para evoluir. Jesus encarnou em muitos mundos diferentes, até chegar onde ele chegou, tá? Então, é um instrumento de cumprimento das obras divinas. É uma escola universal obrigatória e um processo inerente à criação. Então, todos os espíritos encarnarão em um determinado momento. Tá? O caminho do bem, o caminho do mal. A velocidade. Então, se você opta pelo caminho do bem, o avanço é rápido. Pelo caminho do mal, o avanço é lento. Se nós optarmos pelo caminho do bem, nós vamos ter menos tempo, menos encarnações. E se nós optarmos pelo caminho do mal, nós vamos ter mais encarnações. Tá? Elas vão ser menos penosas se a gente optar pelo caminho do bem, ou mais penosas se optarmos pelo caminho do mal. É matemático. Tá? E o sofrimento ele vai ser maior ou menor a depender do caminho que nós optarmos. E qual é o objetivo final? Sempre a perfeição, independentemente do caminho que nós optarmos. Nós só vamos sofrer mais ou sofrer menos, depende de cada um de nós. Tá? E o que nós precisamos entender? Que nós somos cidadãos do universo. A humanidade não está limitada à Terra. Povoa todos os mundos do espaço, dissemina-se pelo espaço infinito. Então existe a pluralidade dos mundos habitados. Nós somos cidadãos universal. Isso acalenta o nosso coração demais. Porque quando a gente acha assim, eu moro sozinho. Não. Você não é integrante de uma comunidade de 8 bilhões de espíritos. Muito menos de 30 bilhões de espíritos que estão ao redor da Terra. Você é integrante de uma comunidade universal. Olha que coisa maravilhosa. Como a nossa compreensão se dilata. Como aquela sensação de que eu estou só se esvai. Né? Olha que riqueza a partir do momento que nós entendemos isso. E quando nós entendemos isso, nós entendemos, e aqui nós vamos passar muito rapidamente, a doutrina espírita nos explica que há 5 tipos de mundos, né? Os mundos primitivos, quando a Terra era ali na época das cavernas, o mundo de provas e expiações, que a Terra ainda é, mas ela está progredindo, está em transição para o mundo de regeneração. Que nesse mundo de regeneração ainda existe o mal, mas existe mais bem do que mais mal. Para depois a gente ter os mundos felizes, onde há o predomínio do bem. Imagina como é que é isso? Que coisa maravilhosa. E os mundos divinos ou celestiais, onde os espíritos puríssimos ali vivem, né? E ali tem a felicidade plena. Então, nós estamos aqui, do segundo para o terceiro. Olha que coisa boa. Estamos quase na metade já, né? Vamos pensar assim. Posição da Terra. A Terra é um mundo de provas e expiações, escola intermediária. Nem o pior, nem o melhor dos mundos, mas tem a predominância das imperfeições, mistura de bem e de mal. É um local de reparação e aprendizado, e um estágio transitório na evolução. E nós precisamos lembrar que há o quê? Mobilidade entre os mundos. A ideia é a gente sair de um mundo e ir encarnando no outro. Agora, nós precisamos lembrar uma coisa que a doutrina espírita nos explica. Nós podemos já viver no mundo de regeneração hoje, porque não é lugar, é o que está dentro de nós. Nós podemos já viver, já desenvolver o mundo de regeneração dentro de nós. Fora não quer dizer nada. Né? Se dentro de nós estivermos em paz, nós construímos o céu, nós tivermos o contato com esse Deus que existe dentro de nós já vivemos nesse mundo de regeneração. Muito bem, então, para que a gente possa agora concluir nosso estudo, né? Só relembrar. A síntese de todos esses itens pelos quais nós rapidamente passamos. É muito importante a leitura de cada um, sempre lembrando que aqui é um resumo, né? Primeiro, somos imortais. Então, nós não devemos temer o quê? A morte. Deus é justo, não há injustiças verdadeiras. Nós começamos iguais. As diferenças atuais, elas são transitórias. Todos nós chegaremos à perfeição. Nós temos o livre-arbítrio, somos responsáveis pelo nosso destino.
Quanto mais consciência nós desenvolvermos, maior esta liberdade de escolha. O mal vem de nós mesmos, ao não observarmos as leis de Deus. Então, nós não podemos culpar Deus por isso, né? A encarnação é uma escola, nós precisamos aproveitar essa escola cada dia. Ninguém está condenado, sempre há esperança e tempo. Por mais longo que seja o caminho, todos nós chegaremos um dia à perfeição. Existem dois caminhos, sim, mas um destino apenas. Escolhemos o caminho mais curto, que é o caminho do bem. E nós não estamos sós, fazemos parte do universo vivo. O objetivo é certo, todos chegaremos à perfeição. Então, essa é a síntese desses itens 1 a 10, dessa obra belíssima, e que eu oriento a que cada um de nós possa ler, para que a gente possa ter um bom proveito desse nosso estudo hoje. Gostaria de deixar com cada um de vocês, cada um de nós, essas perguntas aí, para serem respondidas para nós mesmos, com muita sinceridade, né? Que caminho que eu estou escolhendo hoje? As minhas ações estão de acordo ou são contrárias à lei de Deus? Eu estou aproveitando a minha encarnação atual como uma oportunidade? Como é que eu posso acelerar o meu progresso espiritual? Que mudança eu posso fazer agora? Nós possamos pensar nessas questões e nos preparar para esse breve momento que nós retornamos ao plano espiritual, que é o nosso momento de sono, para que a gente também possa pensar sobre essas questões e que essa aula possa continuar nesse momento de desdobramento que todos nós teremos daqui a pouco. Ana, volto a palavra a você. E deixo aberto também, se alguém quiser fazer algum comentário, embora já tenhamos passado 4 minutos do tempo regulamentar. Foi excelente, né? Muitas reflexões, né? Para uma noite só. Né? É extenso, né? Impacta, né? É extenso, né? É extenso. É resumido ali o texto, mas não das perguntas reflexivas que a gente pode extrair dali. Exato. Então, assim, bastante. São muitas coisas que nos afetam. Exato. Se Aqui no chat tiver... não teve isso, extenso e extenso e intenso. intenso, exatamente. Né? Exatamente. 1h30 é muito pouco para todas essas reflexões, por isso que é importante Passa que a gente rápido, né? se debruce sobre elas. Né? Se ninguém tiver nenhuma observação, nós podemos passar para esse final. Só queria explicar, Oswaldo, sobre o desafio, né? Que tinha algumas pessoas que estavam Perfeito, ali com dúvida, né? Aproveitar esse finalzinho. Pessoal, é o seguinte, acho que até o colega Rogério, né, comentou que estava com alguma dificuldade de entendimento de algumas expressões. Eu faço de propósito mesmo, né? Senão não seria um desafio. Se fosse fácil para a gente responder, né? Mas para a gente já ir acostumando, um dos nossos objetivos é também oferecer um debate, um estudo avançado, então eu preciso, né, colocar e instigar isso a todos nós. Então, qual foi, assim, para poder, vou colocar ali depois, vou explicar melhor a pergunta, tá? Mas só para quem está aqui entender. A pergunta, né, que nós colocamos agora à noite foi o seguinte: lembra que nós debatemos sobre todos os princípios, sobre o método científico que Allan Kardec colocou, os princípios em como a base de tudo, o alicerce, né? Tudo isso, né, para explicar agora uma palavra, tudo isso forma uma ortodoxia, que a gente vai chamar de conhecimento, ou seja, são princípios que estão engessados ali, ela é a base ou o nosso axioma, como nós explicamos. Então, tudo aquilo que eu for inserir na doutrina espírita, eu preciso que essa ortodoxia seja respeitada, ou seja, para que eu possa ter essa coerência, que a gente vai chamar, ou essa, né, ou a pureza, né, de todo o corpo filosófico e científico que o Allan Kardec colocou para nós, ou seja, a pureza doutrinária, eu preciso,
né, respeitar esse corpo de princípios, ou seja, essa ortodoxia. E qual outra palavra? Dogmático. Lembra quando nós estudamos o que é epistemologia e descobrimos que a ciência espírita e a filosofia espírita, o que ela é? Ela é um conhecimento dogmático. Dogmático é todo aquele, não é o dogmático religioso, tá? É todo aquele que diz sim, é possível conhecer. Então o Allan Kardec, né, disse sim ao conhecimento do seu objeto de estudo, que era o espírito, ou seja, através da investigação mediúnica, através da pesquisa do espírito, eu construir, né, Allan Kardec pensando, eu construir uma filosofia e uma ciência espírita. Por isso que o espiritismo ele é dogmático neste sentido filosófico. Tá tudo lá nos slides que nós debatemos e explicamos, tá bom? Outra palavra que colocou ali, que tá difícil, né? Epistemológico. Ou seja, nós vimos que o Espiritismo é uma epistemologia, ou seja, é uma teoria do conhecimento. Toda teoria do conhecimento que tem regras, princípios, método, objeto de estudo, pode se enquadrar na epistemologia, ou seja, é a forma de estudo como eu obtenho esse conhecimento. Então o Espiritismo é uma filosofia epistemológica, dogmática, porque ela faz ciência do espírito, ou seja, ela traz uma resposta, ela acredita, né? O contrário disso é o cético. O cético diz que não é possível fazer nenhum tipo de ciência, quiçá ciência espírita, tá bom? Então, disse sim, é dogmático. Vou colocar ali e explicar melhor, né? E a pergunta, como que eu consigo avançar as teorias espíritas, né? Hoje o Oswaldo falou sobre neurociência, falou sobre outras ciências amigas, vamos colocar assim, que a gente pode fazer essa conversa de fronteiras, né? Como a gente fala. Mas como que eu faço isso? Como que eu valido algo que a neurociência, que tem outro objeto de estudo, não parte do espírito, como que eu posso fazer essa conversa sem ferir os princípios espíritas, que é o que o Oswaldo fez hoje, tá? Então, mas como que eu faço isso? E como que eu adoto, né, a gente usou a neurociência como exemplo, porque está bem fresco na nossa memória aqui, né? E o Oswaldo fez isso muito bem. Então, como que eu faço isso? Né? Como que eu faço esse diálogo entre o espiritismo e outra ciência, sem quebrar essa ortodoxia, sem quebrar esse conjunto de princípios? Ou como eu adoto novas teorias? Será que se eu juntar 10 médiuns e começar a fazer novas teorias espíritas, eu vou estar validando, eu posso validar, foi exatamente o que a Escola Kardec colocou, então é isso que a gente vai argumentar na nossa resposta. Sim ou não? Né? Então a gente pode responder de forma livre, tá, pessoal? Aquilo não é uma prova, é um debate. Tá? A gente coloca ali um desafio justamente para a gente começar a pensar e deixar bem vivo, né? E assim, para a gente começar, né? Discutindo durante a semana, tá bom? E qualquer coisa, pergunta ali no chat, pergunta ali no grupo, não tem problema nenhum. É isso. Uma coisa que é interessante, né, a gente também tem em mente. É muito bom, às vezes, a gente sair de um estudo com muitas dúvidas. Né? Às vezes a gente anota as dúvidas para que a gente vá estudar sobre aquelas dúvidas. Nem todo estudo só trará a resposta. E é bom que assim seja. É bom que a gente saia instigado a falar, eu não entendi isso direito. E isso acontece em várias áreas da nossa vida. Não só aqui, né? Às vezes, profissionalmente, você está vendo uma palestra, fala, isso aqui eu não entendi, eu vou anotar para ver depois. E depois a gente vai pesquisar e tal. Então, é bom que a gente tenha dúvidas. Né? Eu espero que eu tenha trazido muitas dúvidas hoje, aqui, nesse nosso momento de estudo também. Esse é o objetivo, né? O estudo é realmente instigar, né? O estudo é instigar, é levar a pensar, né? Esse é o nosso objetivo aqui. E eu compartilhei um vídeo, pessoal, que é de uma live do professor Césio, tá? Onde essa live responde tudo. Na verdade, eu me inspirei na live, tá bom? Então, assim, a live responde exatamente o que esse desafio está colocando. Então, eu convido,
né? Ele está ali fazendo a live, um bate-papo com outro acadêmico espírita, falando exatamente sobre coerência doutrinária. Então, ele vai falando de várias coisas que nós passeamos aqui no nosso estudo. Então, venho só para poder enriquecer. Obrigada, Oswaldo. Imagina, eu que agradeço. Posso pedir para a Graça fazer a prece de encerramento, Graça? Claro, Oswaldo. Então, vamos lá. Vamos sim. Então, vamos mais uma vez, muito gratos pela aula, excelente aula, que nos faz pensar muito, que nos deixa cheios de perguntas também, mas é dessa maneira que a gente pode crescer e aprender. Então, vamos agradecer essa oportunidade, agradecer muito ao Oswaldo, à Ana, que nos trazem todas essas perguntas e todos esses ensinamentos também, essas reflexões que nos fazem pensar e que possamos seguir pensando e dessa forma irmos também construindo dentro de nós um conhecimento também. Agradecer a Deus, nosso Pai, essa oportunidade, agradecer a Jesus, nosso Mestre querido, por todo o amparo, por toda a luz que nos trouxe e que inspira todo esse estudo também, toda essa nossa busca por sermos seres melhores. E agradecer também aos espíritos bondosos, nossos amigos, protetores e dirigentes desse estudo, por todo o amparo e por toda a assistência. Que Deus nos abençoe a todos e que possamos ser fortalecidos nessa caminhada de aprendizagem. Que assim seja, graças a Deus. Que assim Que assim seja. seja. Boa noite a todos. Deus Boa abençoe noite. a todos. Boa noite. Boa semana. Ótima semana. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite.